Olá a todos! Hoje vamos a mais um devocional ali na carta de João, ainda no capítulo 1. Hoje eu gostaria então de falar num ponto mais doutrinário. Como já falamos, a carta de João, ela nos traz ali 3 testes para o verdadeiro cristão, que é o teste doutrinário, é o teste também do amor fraternal, a maneira como vivemos em comunhão um com o outro, como uma prova de que estamos em Cristo, e também a questão ligado mais à vida cristã, vida moral, na obediência aos mandamentos de Jesus. Hoje eu gostaria então de tocar no ponto mais doutrinário, a defesa que João vai fazer aqui da pessoa de Cristo. E eu vou então ler os versos 1, o 3 e o 5, talvez esses 3 versos serão suficientes, e ali também trazer um pano de fundo histórico daquele primeiro século para entender o que João está falando aqui e por que ele está falando. Aqui o capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3 vai dizer, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui nós percebemos que João está dando bastante ênfase a algo que ele já havia comunicado com aqueles irmãos, que era a verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e ele fala, olha, tudo que eu ouvi, tudo que nós presenciamos, que vimos, que ouvimos do próprio Cristo, isso vos anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco e para que todos nós tenhamos comunhão com Deus e com Cristo. Bom, aqui um ponto então doutrinário, e para entender mais profundamente o motivo pelo qual João está escrevendo isso aqui para aquela igreja, é quando nós entendemos o que estava acontecendo já no primeiro século, que era o nascimento do gnosticismo. Na verdade, o gnosticismo ele vai se desenvolver mais plenamente ali no segundo século, no terceiro século, e já vai ser combatido também pelos pais da igreja no segundo século, terceiro século. Mas já no primeiro século existia ali o que alguns autores vão chamar de proto-gnosticismo, que é quando parece essa vertente esotérica vai tomar conta ali do cristianismo e vai dar uma roupagem então esotérica, diferenciada, trazendo outras verdades além do Evangelho. E de fato, alguns mestres, já no primeiro século, tem aí o conhecido mestre espiritual Serentino, que se tornou um arquirrival do apóstolo João, ali no primeiro século, a tal ponto que diz a história que quando João uma vez foi ali para o balneário tomar banho, no banho público com os seus discípulos, era costume na época, e quando ele vê Serentino, ele grita para os seus discípulos, corramos daqui para que ao menos o teto aqui do balneário não caia sobre nossas cabeças, porque está aqui Serentino, o mestre da mentira. Então existia essa forte rivalidade e não era para menos, porque Serentino estava ali com seu gnosticismo, começando a beliscar as verdades evangélicas e mais pontualmente a respeito da pessoa de Cristo. Bom, o gnosticismo, na verdade, os pais da igreja que estudaram profundamente ali o gnosticismo, diz que existia pelo menos 20 ou mais de 20 vertentes diferentes do gnosticismo, cada uma com uma nuance diferente ali,
mas que eles concordavam basicamente em 5 pontos principais. Então, quais são ou quais eram esses 5 pontos? Então, primeiro, os gnósticos, todos eles, todas as linhas, todas as vertentes, todas as escolas criam que só havia um Deus espiritual, e que esse Deus ele era imanente, que ele não se associava com o ser humano, e que de fato não foi ele quem criou o mundo, o universo. Na verdade, todo o universo foi criado por um outro Deus menor, um Deus malvado, um demiurgo. Então esse era o primeiro ponto, que todos eles estavam em comum acordo. O segundo ponto doutrinal deles é que os seres humanos são centelhas divinas, somos feitos da mesma substância que o Deus, então chamava de centelhas divinas, e que nós fomos aprisionados nesse corpo físico, este corpo que então funcionava como uma sepultura do espírito, que era bom, e a matéria era má. O terceiro ponto doutrinal aqui é que a queda do pecado tem a ver com a queda para dentro da matéria. A queda que nós sabemos que vem lá de Adão, do pecado de Adão, para eles essa queda, na verdade, a queda primeva, né? A primeira queda, ela de fato foi a queda, coincidiu com a queda do espírito que é bom, dessa centelha divina na matéria. Por isso o espírito foi aprisionado no corpo que é mau. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é em relação à salvação, que a salvação do homem, portanto, consiste em se libertar desta matéria. Esse espírito, que é uma centelha divina, que está aprisionado aqui na matéria, ela é salva na medida que ela é liberta ou libertada desse corpo material, e ele volta para Deus, que na verdade Deus está ali procurando reunir essas centelhas divinas que na verdade fazem parte dele mesmo. Então, essa é a terceira, quarto ponto doutrinário. E o quinto é sobre a pessoa de Jesus, é que Jesus, na verdade, o Jesus humano, ele não era o Cristo. O Jesus humano era um mensageiro celeste, e que o Cristo, na verdade, ele habitou ali a pessoa de Jesus no batismo, e quando Jesus foi crucificado, aquele Cristo que era a parte divina, ele sai de Jesus, e o Cristo não foi crucificado. Quem foi crucificado foi o Jesus humano, o Jesus que não era Deus, e na verdade esse foi o primeiro grande problema doutrinário que os apóstolos, e João especificamente, começou a lidar ali no primeiro século. E eles diziam que então os gnósticos, os mestres gnósticos, eles estavam herdando uma sabedoria mais aprofundada, mais complexa, mais espiritual. Eles estavam herdando aquele conhecimento de forma mais intensa, mais pura, mais completa do que os apóstolos. Então essa era a grande mentira que eles estavam contando. É que eles haviam se iniciado num processo mais espiritual, mais puro, formatando ali uma doutrina que nada tem a ver com o Velho Testamento, e muito menos com os escritos que os apóstolos já estavam produzindo, que para nós é o Novo Testamento. Antes estavam distorcendo totalmente a verdade de Deus como Criador, a verdade do homem como pecador, a verdade de que somente Cristo salva, de que Jesus é o Cristo enviado por Deus. Então eram mentiras, eram heresias frontais ao cristianismo verdadeiro. E diante de um desafio tão grande quanto esse, já no primeiro século, o apóstolo João não ficou calado. Então, e quando você então entende o que estava acontecendo, e que isso estava sendo ensinado à igreja, porque naquela época os mestres eles eram itinerantes, e eles viajavam de cidade em cidade, e quando chegavam numa cidade, eles se hospedavam numa casa,
numa casa que hospedavam a igreja, e ali eles eram recebidos pelos irmãos, e os irmãos davam a palavra àquele mestre que eventualmente pregava então heresias como essa. E João, sabendo dessa realidade, vai ali confrontar com muita força esta mentira, essa heresia. Então note que agora os gnósticos vão dizer que a verdade não estava com todos. Eles eram portadores da grande verdade de Deus, de uma verdade até esotérica, e que você precisava se iniciar no processo místico para também alcançar este conhecimento, esta gnose, daí os gnósticos, e que a salvação era obtida através deste conhecimento, desta gnose. Então era algo que não estava plenamente revelado a todos, mas você precisava então ter uma iniciação e uma jornada mística para obter a salvação. Agora, óbvio, obter a salvação dentro de uma doutrina totalmente herética, antibíblica. Então, tendo isso em mente, perceba novamente as palavras de João, o que ele fala para essa igreja, e agora como dar um entendimento diferenciado, e como você vai perceber que agora ele está sim confrontando de forma veemente essa heresia dos gnósticos. Note novamente a leitura, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, nós vimos a Jesus, ouvimos de Jesus a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam, sim, as nossas mãos apalparam a pessoa do Senhor Jesus, porque ele era um corpo humano, físico. Jesus era 100% homem e 100% Deus, de uma forma que nós não entendemos, mas Jesus era isso, a sua dupla natureza divina e humana. E com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João já havia dito para os seus discípulos, para os seus irmãos em Cristo, tudo o que era necessário em relação à vida eterna. Não havia mais nada escondido. Não era necessário mais uma iniciação diferenciada, mística, esotérica, para atingir essa verdade. Não. João tinha dito tudo, o que ele ouviu com os seus ouvidos, o que ele viu com os seus olhos, contemplou. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Tudo. Nada ficou escondido. Nada ficou na escuridão, num baú trancado para que, através de um processo de iniciação, eles então tivessem conhecimento dessa verdade. Não. João anunciou tudo, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, verso 4, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí o verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Sim, Deus é luz e por isso ele revelou todas as coisas para os seus apóstolos e os apóstolos anunciaram todas as coisas para os seus discípulos, para a igreja. Então não é mentira, os gnósticos estão errados e não precisa obter um conhecimento além disso que eu já vos falei. Então esse foi o primeiro, talvez o primeiro grande desafio doutrinário que os apóstolos, e aqui João enfrentou já no primeiro século. Então, e aí você pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver comigo hoje. Olha, eu quero dizer que muito, porque na verdade, no século passado, lá pelos idos dos anos 1990, 80 na verdade, surgiu o movimento Nova Era. Para quem é crente, para quem já era crente naquela época, vai lembrar muito bem que a igreja se apavorou com essa avalanche de ideias esotéricas que surgiu então e que todas as igrejas começou a estudar e debater esse assunto. E a Nova Era, na verdade, ela é
esse gnosticismo com outra roupagem, com uma roupagem mais moderna. Mas os fundamentos que existiam ali eram exatamente os mesmos, e outras mentiras ali também embutidas, mas nos anos 80, 90, esse movimento aí encampado por atrizes norte-americanas, por atores, por gente famosa, trazendo aí uma nova verdade, né? A verdade da era de Aquários. Então, na verdade, nada de novo debaixo do sol. Aquele movimento Nova Era que ainda hoje se faz presente no mundo, sim, aquilo não surgiu, não sumiu, mas na verdade é o gnosticismo com a roupagem diferenciada. Por isso, aqui a nossa conclusão dessa meditação aqui é que você e eu precisamos ler as Escrituras, estudar as Escrituras, para que nela nós possamos encontrar a verdade sobre a pessoa de Jesus, pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, sobre o Deus verdadeiro, sobre o Espírito Santo, para que a gente possa estar blindado contra essas mentiras que surgem aí volta e meia e pegam às vezes crentes incautos que não conhecem a palavra com mais detalhe. Então aqui o meu desafio para você, que é para mim também, vamos continuar na leitura da palavra, para que Deus possa sempre nos falar por meio da sua palavra, para que nós não sejamos enganados. Esse é o desafio que eu deixo aí para cada um, em nome de Jesus.